Saudações, galera! Sou o professor Heitor Victor, professor de língua portuguesa. A gente vai falar hoje de um assunto que está dentro da sintaxe. Vamos falar de alguns termos específicos da oração, do período simples. Estou me referindo aos complementos e ao agente da passiva. São todos considerados termos integrantes da nossa sintaxe do período simples. Tá beleza, galera? Então, vem comigo para a gente compreender quem são esses caras aí. Começando aí pelo complemento verbal, nós temos o termo sobre o qual recai a ação verbal. Imaginando que a ação verbal ela pode ou não ser praticada por alguém, ela também pode não recair sobre alguém ou alguma coisa. A gente tem um exemplo aí, o atleta arremessou o equipamento no chão. O verbo é arremessar. Quem arremessou foi o atleta e quem sofreu a ação foi o equipamento. Então, equipamento é o complemento verbal porque sofre a ação verbal. A ideia de complemento em si é ligada a essa questão de sofrer a ação. Então, sempre que você ouvir falar em complemento, imagine logo, é aquele que recebe a ação verbal. A única exceção a isso vai ser a voz passiva, porque quando você tem uma oração na voz passiva, aquele que sofre a ação vai ser o sujeito, que o verbo concorda com ele. Agora, tirando isso, sofreu a ação e o verbo não necessariamente concorda com ele, esse termo vai ser o complemento. Ok? Existem dois tipos de complemento, como a gente vai ver agora. Me refiro aos complementos verbais, para ser mais específico. Temos aí o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto é o complemento do verbo que não usa preposição, ou seja, o verbo não exige uma preposição entre ele e o termo sobre o qual a sua ação recai. Já o objeto indireto é aquele que necessita de preposição. Após o verbo, há uma preposição ligando aí o complemento a ele, né? Portanto, o objeto direto é o termo que complementa o verbo sem o uso da preposição. Como no exemplo, o atleta arremessou o equipamento no chão, o mesmo exemplo do anterior. Porque aqui, entre o verbo arremessar e o complemento verbal equipamento, há apenas um artigo e não uma preposição. Houvesse aí uma preposição, seria o objeto indireto. O objeto indireto é, por sua vez, aquele que complementa o verbo com o uso da preposição. Como no exemplo, o atleta necessita do equipamento. Vejam que eu mudei o verbo, e o verbo necessitar exige a preposição de. Então, eu precisei acrescentar o de, porque quem necessita, necessita de alguma coisa, antes do complemento verbal equipamento. Chamamos, portanto, esse complemento de objeto indireto. Simples assim. Devemos lembrar também que você pode ter dois complementos verbais numa só oração. Você pode ter tanto o objeto direto quanto o objeto indireto juntos. Casos como o verbo ele presenteou a namorada com um anel. Você tem aí a namorada, complemento do verbo presentear, objeto direto, porque quem presenteia, presenteia alguém. Com o anel, você tem a preposição com, introduzindo o complemento verbal anel. Então, com o anel, você tem o objeto indireto. Isso vai acontecer em verbos que são transitivos diretos e indiretos, ou seja, possuem dois complementos. De um lado, o objeto direto, de outro, o objeto indireto. Sempre que tivermos mais de um complemento verbal, vai ser um de cada. Ou então, você vai ter dois somados ou unidos por uma conjunção. Mas aí, eles vão estar ocupando o mesmo papel, quase que numa enumeração de complementos verbais. O pronome pessoal oblíquo, como sua função essencial, ele vai ser aí o complemento verbal também, né? Há dois tipos de pronomes pessoais oblíquos, os tônicos e os átonos. O tônico, que é o mim, o ti, ou ele, ela, nós, vós, eles e elas, será sempre objeto indireto, porque a premissa para você usar um pronome pessoal oblíquo tônico é usar a preposição antes dele. Como aí no exemplo, as cartas chegaram a mim. Esse a é preposição, mim, pronome pessoal oblíquo tônico, logo, objeto indireto. O problema é quando a gente tem o pronome pessoal oblíquo átono, que pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Nesse caso, você terá de analisar a situação. Como no caso do verbo entregar,
ou melhor, da oração entregou-me a polícia e entregou-me os criminosos, nos dois casos você tem um verbo transitivo direto e indireto, mas no primeiro eu uso o pronome pessoal oblíquo átono como objeto direto, lembrando, né? Entregou talvez o criminoso, ou melhor, entregou a minha pessoa para a polícia. Depois você tem entregou-me os criminosos, ou seja, entregou os criminosos para mim. E aí ele passa a ser objeto indireto. Vale nota que os pronomes pessoais oblíquos átonos, o, a, os, as, serão sempre objeto direto, lhe e lhes, sempre objeto indireto. Nós temos também o complemento nominal, que mantém a mesma ideia do complemento verbal, só que agora ele vai sofrer a ação expressa por um nome, e isso que pode parecer muito estranho. Como um nome vai expressar uma ação? Mas você vai ver que grande parte dos substantivos abstratos, eles deixam subjacentes ao seu significado uma ação sendo praticada. Quando eu falo, por exemplo, o amor, eu estou falando do ato de amar, é o amor. A maioria dos sentimentos, enquanto substantivos abstratos, expressarão uma ação sendo cometida. Mas vamos com calma, vamos analisar parte a parte aí esse complemento nominal.